Olá a todos, bem-vindos a bordo. Com oferecimento de ACL Cargo, Vento International e GESCOM, está no ar mais um episódio do Sem Calado. Meu nome é Emerson Dias e mais uma vez estamos aqui recebendo grandes personalidades da nossa logística brasileira. O Vavá, mais uma vez, não está no meu lado, mas está conosco online, né, Vavá? Dá um oi pro pessoal. Pessoal, antes de mais nada, sigam no canal do YouTube, tem também no Spotify, deixem o like e ative as notificações. Hoje vamos receber uma pessoa com múltiplas habilidades, Sim. engenheiro, já trabalhou embarcado, trabalhou em procurement e hoje atua no comercial. Não é isso mesmo, Emerson? Sim, é o diretor comercial do Grupo Santos Brasil. Seja muito bem-vindo a bordo, Danilo Ramos. Emerson, boa noite. Evaristo, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e poder, de alguma forma, contribuir com dados, informações e um pouco de experiência acumulada nesses 35 anos de carreira. Pois é, a gente já, como o Vavá já adiantou aí, estava dando uma olhada no seu currículo. Excelente currículo, hein, Danilo? Obrigado. Cara, muita experiência, né? Atuou fora do país, atuou em grandes armadores, atuou também na área portuária. Mas eu queria que você começasse, como tudo isso, como começou? Então, como foi que você entrou nessa área? A história ela antecede até mesmo o início na área propriamente dita, né? Na década de 70, né, minha avó, Maria Celita Leão Gomes, ela me levava para assistir palestras dos militares, né? Sim. A época é uma época, lembrando que era uma época onde o governo militar conduzia o Brasil e já com o ideal de me encarreirar em alguma das Forças Armadas no futuro, né? Sim. E fato é que aquilo teve eco dentro de mim. E aí, aos 18 anos, eu decidi fazer o concurso e passei para a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, onde estudei por 3 anos. E aí, na sequência, me formei como oficial da Marinha Mercante e bacharel em Ciências Náuticas, é um curso superior no Brasil, e também como segundo-tenente da reserva da Marinha do Brasil. E dali tudo começa num ponto, e aí o meu ponto de partida é esse, no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, uma escola conduzida pela Marinha do Brasil, onde eu pude... Lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, há 2 no país, uma no Rio de Janeiro, que é o CIAGA, outra em Belém do Pará, CIABA. E eu fiz a escola no Rio de Janeiro, e essa escola, dali eu vou para trabalhar a bordo. Eu digo sempre, até hoje, né, a formação nessa escola é de altíssimo nível, né? Nós fazemos lá 3 anos dentro da escola, e posteriormente a isso a gente faz uma viagem, a gente faz na verdade 3 viagens nessa escola, uma viagem chamada estágio, é um estágio de 3 meses, depois tem uma viagem a bordo de um navio de guerra, né? Eu me lembro que eu já fiz aí, é curioso, mas eu já fiz aí, o navio que eu fui designado foi o Ari Parreiras, que é um navio de logística da Marinha de Guerra. Caramba, então já estava no caminho sem saber. Estava sem saber. E aí, depois eu faço a chamada praticagem, que é o último período de embarque, é um período pode ser de 6 meses a 1 ano, pode durar até 1 ano. E dali eu vou embarcar na Fronap, antiga Fronap, atual Transpetro. Sim. E na Graninter, empresas que transportavam granel líquido à época. Então, o início da minha carreira, ele se dá na Marinha, né? Em seguida, a bordo de navios mercantes. E aí, na sequência, eu faço uma migração, né, para a parte terrestre. E aí eu vou trabalhar na empresa de navegação Aliança. E esse período que você trabalhou embarcado, foi quanto tempo?
Aí foram mais 2 anos. 2 anos. É. Tanto fazendo cabotagem como longo curso? Cabotagem, longo curso, né? Na Transpetro eu fiz cabotagem, basicamente, Sim. entre Paranaguá e Belém, Sim. né? Navios que transportavam granel líquido, Uhum. né? Gasolina, óleo diesel, Sim. querosene de aviação, álcool e outros produtos derivados. E no longo curso eu fui para a Ásia, né? A bordo do... Então, 40 dias. 35 a 40 Nossa. dias de viagem, né? E aí também transporte de granel líquido, transportava basicamente ácido fosfórico entre a África do Sul e a Índia. Sim. Ah, que bom. E aí, feito isso, você foi para a terra, trabalhar em terra e entrou na Aliança. Aí eu vou para o Grupo Fischer, da Aliança, inicialmente na Caravel, Sim. serviços portuários, que fazia parte de operações de contêineres no porto. E, na sequência, na Caravel, na empresa de navegação Aliança, já na área comercial da companhia. Eu lembro que a Caravel ela tinha vários terminais espalhados no Brasil, né? Tinha em Santos, tinha em Suape, que eu tive até o prazer de trabalhar lá durante um período, em 99. Também tinha no Sul, a Caravel? Tinha no Sul, em Rio Grande, Rio né? Grande, sim. Rio Grande, Santos, Rio de Janeiro, Salvador e Suape. Sim. Né? Eram as 5 unidades da Caravel. É uma época, do ponto de vista do aprendizado, do ofício portuário, muito importante, porque como os portos ainda não estavam privatizados, né, a Caravel, que era um prestador de serviço portuário, Uhum. né, ela tinha a responsabilidade de fazer toda a operação dentro do porto. Sim. Né? Então, no meu caso, eu tinha uma função, à época se chamava de focal point, Uhum. né, que era a pessoa responsável pela operação no porto do JCS, um antigo joint, Sim. né, de empresas de navegação, onde havia 13 empresas de navegação dentro dele. E cada pessoa da Caravel num porto era responsável por toda a operação. Então, isso dava muita responsabilidade, Sim. né, muitos deveres, muitas obrigações. E experiência, né? E experiência, porque a gente lidava já, primeiro, com a operação propriamente dita, que é algo extremamente técnico, que leva Sim. tempo para você, né, aprender. Lidava com o público no exterior também, porque os responsáveis pelo navio com os quais nós tínhamos que interagir eram alemães, franceses, belgas, ingleses, Sim. né, e brasileiros também. E ainda entender do trâmite portuário, dos custos, né, dos tempos, das operações e dos riscos, né? Sim. Então a gente você era responsável pelo custo da operação, pelo tempo da operação e pelo risco daquela operação. Então isso dava a gente experiência para ir se aprimorando no dia a dia, né? Sim, e não era em um só segmento, porque como era responsável por tudo, você tinha uma experiência enorme em diversos setores da logística, né? Exatamente. E numa época que, de novo, hoje em dia, qualquer pessoa que tivesse ou que tenha hoje uma função semelhante, as operações hoje são muito mais setorizadas, segmentadas, categorizadas. Sim. Cada um é responsável por um quadrado. Dificilmente você tem alguma função, né, não sei, de direção, mas aí você já não está mais no chão de fábrica. É isso aí. Né? Então essa era uma vantagem no passado, que como a gente tinha condição de passar por, vamos dizer assim, todos os equipamentos do porto, pelo armazém, pelo pátio, pelo cais, pelo guindaste, pelo fazer o sequenciamento da carga, ir a bordo, interagir com o comandante, se o navio estava adernado, se estava embicado, revisar o plano de embarque, e todas essas trocas, essas interações com as partes envolvidas, e não somente com o navio, com as autoridades, com a autoridade portuária, com a Receita Federal, com a Polícia Federal, com a Vigilância Sanitária. Então, isso dava a gente uma
uma noção grande de A a Z da atividade, Sim. que nos permitia depois fazer uso dela. É algo que você nem imagina hoje em dia, né? Hoje em Não dia, imagino. cada um faz a sua parte e você não consegue ter essa experiência, né? Muito difícil. Sim. Hoje quando você vai ter essa experiência, quando você vai ter essa condição hoje, é quando você está num cargo de gestor. Sim. Mas aí, de novo, aí você perde. Óbvio que chão de fábrica tu perde, você passou pelo chão de fábrica, mas você não teve a chance de ver tudo. Você passou por um ou dois, Sim. mas não com essa ampla experiência, né? Você não conhece, você tem conhecimento, né? Exatamente. É. Que vai fazer uma grande diferença, porque como depois eu fui para a Aliança, para a empresa de navegação, eu me lembro como hoje, questões que eram muito simples para mim, não por capacidade, Sim. de forma alguma, apenas pelo fato de ter sido apresentado Sim. as coisas e os processos, como elas funcionavam e operavam no porto. Sim. E aí, dentro da Aliança, eu me lembro que isso fez uma enorme diferença na minha carreira, porque, não, fala com o Danilo, negócio do porto, fala com o Danilo, fala com o Danilo. Uhum. Mas o Fala com o Danilo era isso, que eu já tinha visto. Eu simplesmente sabia o nome da pessoa, Uhum. sabia como o processo funcionava e colocava uma ou duas pessoas em contato para resolver o problema. Sim. Então, isso me ajudou muito na carreira, né? E já sempre somando, né, a experiência anterior, a experiência de bordo também, né? Sim. Me ajudava a ir a bordo do navio, Compreender como funcionava, né? aprender como funcionava, A rotina. falar a mesma linguagem, né, Sim. do comandante, do chefe de máquinas, do imediato, né? E sem tomar o tempo deles desnecessariamente e atuando diretamente naquilo que precisava ser feito, né, para a Danilo, operação. Pois não, velho? Essa questão da vivência de bordo, né? Existiam aquelas guias GMCI que eram todas digitadas na datilografia ainda, Nem né? me fale, nem me fale disso aí. Não Para não tem mudar o nem humor. ideia disso. Não, pelo amor de Deus. Assim, ó, eu vou lembrar, nessa época, né, já não digo nem da época do Telex, da datilografia, uma época um pouquinho após essa, quando a gente já tinha algum sistema funcionando, né? Precariamente, alguns sistemas que foram inovações tecnológicas à época, Sim. que nós utilizávamos. Então, via um navio como, eu me lembro, por exemplo, o CMA CGM La Pérouse, um navio gigante da CMA CGM à época. Sim. Hoje não, hoje teria um feeder, mas à época era um navio gigante, 3.000 teus Sim. de capacidade. Esse navio, eu me recordo bem, um outro ponto é que nessa época a gente passava, eu conseguia passar 24, 48, meu recorde, hoje não se deve fazer mais isso, passou, isso não cabe mais, mas até eu cheguei a 60 horas sem dormir. Nossa. Né, trabalhando. A gente lembra bem disso, né, Vavá? No Cais do Porto, de verdade. Meu recorde foi 60. 48 era comum, 24 era sempre. 24, 28 horas, 30 era sempre. O navio levava mais tempo no porto. E você só terminava quando o navio saía. E depois você tinha que ir para o escritório para justamente datilografar ou passar o telex. Nossa. Ou isso aí. colocar os dados dos contêineres no sistema. E aí eu me recordo, nesse dia do recorde meu de conseguir ficar sem dormir, que não é mérito, nem é conselho algum para pessoa alguma no dia de hoje. Sim. Isso cabia na época, hoje não cabe mais. Né? Eu me recordo que eu digitei algo como assim, 1.200 contêineres à mão, né? Digitei no sistema e você tinha que colocar lá o número do contêiner, colocar o peso, colocar o tipo, a posição, se é dry ou se é reefer, colocar a especificação. Ó, é carne congelada, é menos 18, é IMO 3.3, tinha que preencher nome do exportador, beleza, era o container list, com storage position, né? Com a posição de estivagem. Pois bem, só que esse primeiro sistema, se você errasse uma informação, você tinha que fazer tudo de novo. Nossa. Você tinha que fazer tudo de novo. Então, me recordo, estava assim já no milésimo alguma coisa, quando errei uma informação. Aí eu falei, meu Deus do céu. Isso aí eu já estava aí com algo como 52 ou 53 horas sem dormir, né? Aí
Aí eu falei, meu Deus do céu, vou ter que bater tudo de novo. Aí pô, comecei do primeiro, aí com maior atenção, cheguei no 60º, cheguei em 60 horas, cheguei em 60 horas lá no 1000º tanto contêineres. Dormiu. Aí, bom, acabou tudo certinho, mandei para a central de operações, para um alemão chamado Frank Arnold, que era o chefe das operações no continente, e fui para casa. E aí eu só queria uma coisa, depois de 60 horas, você não quer mais nada, você só quer uma coisa, dormir. Sim. Né? Eu lembro que minha noiva, à época, ligava para mim a cada 5 minutos no carro, eu dirigindo, voltando para casa, para eu não dormir no volante, para poder chegar em casa. Aí, cheguei em casa, toco o telefone, era aquele celular tijolão. Sim. Falei, meu Deus do céu, Frank Arnold. Eu vou ser demitido hoje porque PT 150. eu não consigo fazer mais nada. Aí, mas eu atendi, tinha que atender, né? Atendi. Falei, ô, Mr. Frank, tudo bem? Ele, tudo bem. Tô te ligando para te dar parabéns. Eu falei, que alívio. Pessoal, digitei algo errado. Que alívio. Aí, pô, obrigado. E aí depois fui dormir. Mas é uma outra época, né? Tudo mudou. Sim. O mundo é outro hoje em dia. Já não há essa necessidade. Sim. Né? Mas o que fica dessa época é essa Sim. possibilidade que a gente tinha realmente de fazer um pouco de tudo e fazendo Sim. um pouco de tudo, compreender um pouco melhor Sim. essa atividade encantadora que é a logística, né? Eu tenho um amigo, né, que ele comenta uma coisa que eu gosto muito. Ele tem uma visão que a logística não é uma coisa difícil, é um quebra-cabeças. Só que é um quebra-cabeças de 20 mil peças. Falou muito bem. Não é muito bem. Não é de quebra-cabeça você faz, mas esse aqui da logística tem 20 mil peças. Né? Muito bom. E um outro amigo, conferente do Cais do Porto, me lembro, Ricardo Fernandes, o nome dele, um grande amigo, ele dizia e diz ainda que nessa nossa atividade leva-se 20 anos para formar um profissional. É por conta dessa quantidade de peças do quebra-cabeça, né? Sim. Depois de 20 anos é que você consegue estabelecer as relações de causa e efeito entre o que você diz, o que você não diz, a vírgula, a pausa, a respiração, tudo isso vai ter implicação no outro. Muito e bom. Aí que você consegue depois encaixar essas coisas e falar, opa, entendi. Ouvir o silêncio, Sim. né? Essas coisas que são importantes também na atividade. Com certeza. Né? Muito bom. É tão legal às vezes conversar com o pessoal com outra vertente, né, do ramo portuário, porque a gente recebeu já pessoas de tanque, né, Emerson? Pessoas que entendem muito de tanque, comercial, já é a segunda pessoa praticamente, transporte. Então vai linkando tudo e cada vez você percebe que você sabe menos, né? Mesmo com o tempo. Mas algo em comum com todos. Todos são apaixonados pelo que fazem. Todo mundo que trabalha na logística é apaixonado. Correto. É a tal da cachaça que o pessoal fala. Né? Isso aí. É uma cachaça. A gente chama aqui de mosquitinho. Quando ele pica, não tem jeito, cara. Né? Mas aí depois você chegou aí para semear CGM. Foi daí que você... Foi o caminho que você seguiu? Como se diz no popular, eu atirei no que vi e acertei no que não vi. Né? Porque nessa época que eu estava na Marinha e fazendo engenharia, eu decidi fazer, já era formado em inglês, já tinha um inglês, tinha concluído, né, num curso chamado Cultura Inglesa, sim, acho que não existe ainda. Sim, né? existe. E aí eu decidi fazer uma segunda língua. Eu estava a bordo do navio, me veio do nada, assim, é curioso, né? Algumas decisões são assim, a gente não sabe por quê, mas aí eu decido ir fazer francês. Eu me lembro que eu estava no corredor do navio trocando lâmpada. Lâmpada, vou fazer francês, do nada. E aí me inscrevi na Aliança Francesa, passei 5 anos estudando na Aliança Francesa, até me formei todos os níveis da Aliança. E eu estou falando aí de 1990 alguma coisa, 92, 93. Só que aí
é uma época que não havia muitas empresas de navegação francesas aqui. Em tese, não teria nem muito sentido você fazer o francês naquela época. Não teria. E eu fiquei assim com receio, eu falei assim, bom, o inglês eu uso aqui no meu trabalho. Usava na Caravel, usava na Aliança, usava cotidianamente. Sim. E já o francês era raro, né? Assim, até na época da Caravel ainda tinha um navio, tinha um planner francês, quando caía de ser aquele planner, eu ficava falando, esticando a conversa com ele o tempo todo, né? Mas eu decidi manter a língua viva. E eu entendia na época, eu tinha uma noção que me ajudou muito, que era assim, em várias situações da vida, não é em tudo, né? Tem que saber identificar quais são. Existe uma grande diferença entre você não fazer nada e você fazer um pouco. Sim. E como eu já tinha me formado, eu falei, bom, se eu não usar esse francês, como eu não tenho uso diário, eu vou perdê-lo rapidamente. Sim. Então, eu vou todo dia ler um pouquinho, uma página, um parágrafo, alguma coisa em francês, para poder manter a estrutura da língua viva, né? Sim. Os verbos, as conjugações, a estrutura gramatical, o vocabulário. E todo dia eu pegava um livro, um jornal, uma revista velha e lia um parágrafo, lia uma página. Se o assunto me interessava, eu lia. Mas assim, eu não me ligava muito no conteúdo. Eu estava focado na estrutura da língua, manter a estrutura da língua ativa. Sim. E foi, por algum tempo, um belo dia eu estou trabalhando na Aliança, lá, sem nenhuma pretensão, sem nada, eu estava feliz. Foi uma das empresas onde eu fui mais feliz na vida. Sim. A empresa de navegação Aliança. E estava satisfeito, não estava à procura de nada. E aí toca o telefone, um amigo meu atende, chamado Carlos Moutinho. Ele Sim, tá até conheço hoje, muito, tá na Maersk. está lá, um fera. Na década de 90 ele já era fera. Sim. Era um dos ícones da parte de manutenção e reparo de contêiner no Brasil e reefer também. Sim, inclusive, acho que semana passada eu falei com ele. Ah, foi? A gente tem bastante contato lá. O Moutinho hoje, então, ele é um Sim. PhD, né? Com certeza. Nessa área. E aí o Moutinho recebe uma ligação de um amigo dele, dizendo que estavam procurando um gerente para abrir o escritório da CMA-CGM, que estava vindo para o Brasil. Sim. E aí o Moutinho fala, pô, tem aqui o Danilão. Ele chamava de Danilão, né? Tem o Danilão aqui e ele fala francês, porque ele é formado. Aí o outro colega falou, pô, pode passar para ele? Aí passou. Aí fui chamado lá combinei a data da entrevista com esse outro amigo, que é o Oni Júnior, também Sim, conheço também. O amigo que ligou para o Carlos Moutinho... O Oni, ele trabalhou também na CMA, né? Também trabalhou na CMA. Que esse mundo é todo pequeno, né? Também é um mundo pequeno, a gente está sempre aí em contato. Então, quem ligou foi o Oni Júnior para o Carlos Moutinho. E aí eu marquei com o Oni a entrevista, não conhecia o Oni ainda, marquei com o presidente da CMA-CGM no Brasil, à época, que era o senhor Patrício Combier. E aí o Patrício Combier me convida, e aí pergunta para mim, bom, aí vamos fazer a entrevista em inglês? Falei, não, pode fazer em inglês, pode fazer também em francês. Se o senhor quiser, você fala francês? Eu falei, falo. Olha o francês aí. Aí valeu a pena aquela... Aí já ganhou o docinho, já, né? Pagou o curso. Já pagou o curso. E eu sabia que... Engraçado, eu esperava, não sabia não, eu esperava que aquilo fosse fazer diferença. E aí chega a entrevista acontece normalmente, e eu me lembro que no final, curioso, né? No final, o que que eu fiz? Aí a gente usa as armas que tem, né? Dentro, né? Das regras permitidas. O que eu fiz no final da entrevista? Eu cito para ele uma parte da estrofe do hino francês. Por quê? Porque quando eu fiz a Aliança, eu fiz com bolsa de estudo. Só que a bolsa de estudo na Aliança te obrigava a cantar no coral da Aliança Francesa. Aí você tinha que cantar em toda a formatura da Aliança Francesa, em eventos do governo francês no país, no Brasil. E aí você acaba aprendendo. Depois de 5 anos cantando o hino francês,
né? Você acaba aprendendo. E aí eu citei para ele uma frase do hino francês que é Le jour de la gloire est arrivé. Le jour de la gloire est arrivé. O dia da glória chegou. Uhum. Aí ele abre um sorrisão, né? Uhum. Aí ele abre um sorrisão, eu falo, opa, essa aqui eu levei. É o golpe fatal. Exatamente. Foi ali Aí levou a caixa de bombom toda agora. E aí eu percebo ali que, pô, sabe, quando deu liga, né? Uhum. E ele fala assim pra mim, vou te ligar daqui a 2 dias. Pra te dar o resultado, vai tudo bem. E eu já na intuição, pô, ele vai me ligar amanhã. Aí deu outro. No outro dia de manhã ele já me ligou, tá valendo? Ele falando em português, eu falei, sim, então vamos embora. Uhum. E aí fui pra CMA CGM, que foi uma história assim, muito bonita também, né? Assim, todas as empresas que eu passei e até hoje, né? Assim, tive assim, boas histórias, bons momentos. CMA CGM, aí sim vai ser uma empresa que vai me abrir uma baita oportunidade. Então você foi o primeiro funcionário da CMA no Brasil? No Brasil. Cara, que legal. E aí a gente Que abre case, o escritório. Que case, né? Muito legal. Primeiro A gente abre o funcionário. escritório e vai ser uma nova temporada de aprendizado. Sim. Porque é isso, né? Eu até falo, eu estudo mais. As pessoas acham que hoje eu estudo mais hoje sobre logística até do que eu estudava há 30 anos atrás. Eu acredito. E disciplinadamente. Tem 3 matérias que eu estudo todo dia de logística, mas a CMA-CGM, aí voltando ao caso da CMA, o que vai acontecer ali? Eu estou ali com 27 anos, né? E é uma empresa multinacional, fora do Brasil, multinacional, né? Mas fora do Brasil ela é gigante. Uhum. E no Brasil ela era pequenininha. Sim. Né? A gente tinha 5% em alguns momentos do mercado, do market share. Sim. Né? No Brasil, uma empresa pequena, 2%, 3%, depois chegou a 5%. E com poucas pessoas. Mas isso vai ser de enorme utilidade para mim, do ponto de vista do conhecimento. Sim. Porque quando você trabalha numa empresa grande fora do Brasil e que tem um escritório aqui, uma representação pequena, você é obrigado a fazer tudo. Sim. E se você é obrigado a fazer tudo e faz tudo com prazer, você fala assim, você levanta o braço, tem que nomear o agente em Montevidéu, sou voluntário. Tem que ver o problema de calado em Buenos Aires, sou voluntário. Tem que ver o flutuante em Manaus, já estou indo. Né? Sim. Ou vai ter reunião de conferência de frete amanhã, pode ir no meu lugar? Estou lá. Então, assim, você acaba, de novo, né, acumulando múltiplas funções e conhecimentos que depois vão te permitir olhar a foto de cima e ter clareza na decisão. Né? São as oportunidades, porque ali você era a CMA-CGM, o Danilo era a CMA. Então, tudo que acontecia estava relacionado a você. Então, a bagagem que você conseguiu tirar disso tudo aí é espetacular. Né? Momento único. Eu sabia, eu tinha noção e eu esperava que um dia, de alguma forma, aquele conhecimento múltiplo, aquele voluntariado de, sabe, estar disposto a cuidar de qualquer coisa. Se me dessem contêiner vazio, como me deram. Teve uma época que só tinha o presidente cuidava da parte comercial e eu cuidava de todo o restante. Então isso é fabuloso. Operação, um jovem, equipamento, tudo. Para um jovem que está em início de carreira, isso é fabuloso. Sim. Né? É uma chance única. Então, qualquer jovem que tiver aí início de carreira e tem uma chance dessa, aproveite porque ela é única. Sim, com certeza. Né? É o momento que o jovem tem de crescer em conhecimento, e crescendo em conhecimento, você aumenta as suas chances, as suas probabilidades de ter mais sucesso na carreira, qualquer que seja o significado de sucesso para você. E com essa visão, um exemplo é o próprio francês. Como você iria imaginar que isso iria te trazer
Ia ser tão importante para a tua carreira. Exatamente, né? exatamente. E aí, anos depois, né, esse presidente torna-se um amigo, irmão, uma pessoa de, né, convívio familiar, de estima infinita, e é recíproco da parte dele comigo. Ele me revela naturalmente o que aconteceu anos atrás, na minha contratação, né? Sim. Porque eu disputava, eu estava com 27 anos, não tinha conhecimento técnico suficiente para vencer os colegas que estavam ali. A turma que estava ali já era uma turma que estava de 35 a 45 anos, muito cascuda na área, Sim. com muito mais tecnicidade do que eu, e tinham tudo para levar, né, aquela vaga, que foi uma vaga disputadíssima. Sim. Nesse momento na América Latina aqui. E eu não tinha esse conhecimento todo, mas não tinha mesmo. Mas tinha um francês, tinha menos conhecimento. E sabia aqui, falar o hino e sabia cantar. E sabia cantar o hino francês. Aí que eu digo, esse foi o checkmate. Foi o checkmate ali, daquele momento. Uhum. E aí, anos depois, ele me revela que foi exatamente isso. Ele falou, Danilo, você não tinha a capacidade dos outros. Uhum. Né? Até, eles já eram 10 a 20 anos e mais experientes que eu. Mas tinha o francês, que para ele também foi algo de conforto. Né? Você francês, chegar no Brasil, ter uma pessoa para falar a tua língua, entender você, isso facilita. E facilitou tanto que até hoje somos amigos. Né? Inclusive... eu vi que você também teve uma experiência que você morou lá na França também, né? Exatamente. Eu até gostaria que você falasse sobre isso, mas eu vou só fazer uma pausa rápida, só para a gente apresentar os nossos patrocinadores, né? 1 minuto só com a apresentação deles, que é a CL Cargo, a Vento International, GESCOM, SOC, Videira Engenharia, Versibox, Delize Salgateria, Postos Portal de Santos e o pessoal da Gentil Advogados. A gente vai fazer 1 minuto só de pausa para apresentação aí da logomarca dos nossos patrocinadores e voltamos rapidinho com essa história do Danilo. Sem Calado Podcast. Oferecimento ACL Cargo, soluções inteligentes em transporte de cargas. PG Lock, transportes e locações de Monk e Guidastes. Vento International, conectando sua carga com o mundo. Delize Salgateria, salgados gourmet de altíssima qualidade. Patrocínio, GESCOM, reparos de estrutura e inspeções em containers. Apoio, SOC Shipper on Containers. Videira Engenharia e Serviços em refrigeração naval e comercial. Versibox, venda e locação de containers. Postos Portal de Santos. Potencializar seu negócio para o mundo nunca foi tão fácil. Com uma ampla rede de parceiros no exterior, estamos aptos a oferecer soluções logísticas personalizadas aos nossos clientes. Se a sua empresa procura por segurança e agilidade nos embarques, você pode contar com a Vento International Logistics. Conheça nossas soluções logísticas. Desembaraço aduaneiro. Transporte rodoviário. Transporte ferroviário. Transporte marítimo. Transporte aéreo. Com mais de 10 anos de mercado, somos especialistas no transporte de cargas em todo o mundo. Vento International Logistics, conectando sua carga ao mundo. Estamos de volta, então, com Danilo Ramos, que está contando para a gente aqui várias histórias aí sobre a CMA-CGM e o período que ele esteve morando em Paris ou Marseille? Marseille. Como é que foi? Como é que foi a experiência? Foi uma experiência extraordinária, né? Porque, bom, de largada, eu tinha essa aspiração, né? Como eu trabalhei a vida inteira nesse setor, né? E o setor é extremamente internacional, né? A maior parte das empresas encontram-se, hoje em dia, quase a totalidade. São poucas que restaram no Brasil. Mas mesmo no passado, né, a quantidade de empresas estrangeiras sempre foi muito maior do que as empresas no país. Então, eu tinha essa ambição, esse desejo
de ter essa experiência internacional. E foi quando me veio o convite, né, pelo próprio senhor Rodolfo Sade, né, Sim. presidente da CMS-GM, dono da CMS-GM, me faz o convite se eu consideraria trabalhar com ele na França. Pô, que legal. É. Ele é o pai ou o filho? O filho. O filho, né? O pai já falecido. Sim. Né? O filho tem exatamente, nós temos a mesma idade, 54 anos. Sim. Né? E ele estava montando uma equipe à época e me convidou. Até foi uma data muito especial para mim, porque ele me convidou para ir a Marsella para fazer o convite na ocasião, no dia 1º de maio, que também é feriado na França, também é dia do trabalho. Sim. Né? E aí o escritório foi aberto, ele abriu o escritório somente para isso, juntamente com a secretária e os seguranças, né? Que legal. Me recebeu uma reunião às 7 da manhã. E eu cheguei lá às 6h30, naturalmente, né? Tinha a obrigação de chegar antes do horário. E eu me lembro que eu converso com a secretária dele na época, a Cristine. E aí eu falo, Cristine, eu cheguei um pouquinho mais cedo para me preparar aqui, ficar aqui pronto, à disposição. E ela falou, ele já chegou, está se preparando para a reunião também. Que legal. Então foi um... Caramba. Um dia, que legal, assim, que legal. um dia importante, assim, emblemático, né, assim, inesquecível, né? Sim. Na minha carreira, por essa consideração, né? E aí ele me faz o convite e eu vou com toda a família para lá. E aí você já conversou com ele em francês também? Ah, não, sempre francês. Sempre, né? né? Sempre francês. Perfeito, Com que ele, legal. desde sempre, a gente não falava, a gente só falava em inglês com ele quando tinha um outro interlocutor, Sim. né, uma pessoa que não falasse francês, mas sim, era sempre em francês. Sim. As reuniões que eu participava, apresentava sempre em francês, lá na França também. Sim. Né? Então foi uma experiência nova em tudo, né? Uma experiência profissional, tanto quanto profissional, foi uma experiência extraordinária no nível pessoal e familiar. Sim. Né? Você ter contato com uma outra cultura, você poder tirar também assim desmistificar algumas coisas em relação a nós mesmos brasileiros. A mão de obra brasileira na logística é uma mão de obra extremamente competente. Sim. Ela está no topo em termos de disposição para o trabalho, em termos de criatividade, em termos de não largar o barco enquanto tiver uma possibilidade de saída, de solução. Uma adaptabilidade, né, Danilo? Seria uma adaptabilidade isso muito grande, né? A gente fala isso todo episódio, que é impressionante como o brasileiro é bom no que faz, quando a gente fala em logística, né? Eu acho. E agora está mais fácil, né? Você ir para o exterior, até acho que por isso, né? Acho que o brasileiro agora ele é reconhecidamente... Sim, abriu portas, né? Abriu portas. Essa minha geração aí, muita gente antes de mim que foi e deu certo. E as empresas viram, pô, essa turma aí do Brasil, eles dão conta, eles são pedra 90 e são pau para toda obra. Pô, que legal. Né? Então, assim, eu não vi um colega ir para o exterior e voltar por incompetência. Sim. Do nosso setor, eu não vi. Pô, que legal. Pode ter em outros setores, no nosso eu não vi. Né? Sempre, legal. Vamos dizer assim, o pior que vai é melhor do que o que tá melhor que do que está lá para aquele setor. Então, assim, é com orgulho que eu falo isso. É com orgulho. E qual foi a tua missão lá? O que você fazia lá quando estava na França? Lá eu era procurement para América Latina e Sim. cuidava dos portos, de todos os portos, terminais no continente, todos os prestadores de serviços envolvidos com as operações portuárias, né? Sim. E além disso, eu cobria as férias, porque era um departamento internacional. O departamento que eu trabalhava, havia 16 nacionalidades. Sim. Cada um cuidava de uma parte do mundo. Certo. Né? O meu caso era a América Latina, mas tinha colegas que cuidavam da América do Norte, outros que cuidavam de uma parte da África, outros do Oriente Médio, outros de uma parte da Ásia. A Europa era dividida.
Mediterrâneo, Mar do Norte. Então, havia 16 nacionalidades. Então, nesse ponto assim, também foi muito rico, porque eu trabalhava com belga, com americano, com inglês, né, com norueguesa, com francês, com francesa, com libanês, você tinha com armeniano. Então, Tudo. assim, tudo dentro desse mesmo, dentro dessa, vamos chamar assim, gentilmente, dessa Torre de Babel. E você, antes de ir para a França, você já fazia isso aqui no Brasil, né? Já fazia, só que quando eu trabalhava no Brasil, eu era responsável pela costa leste da América do Sul. Sim. E tinha funções maiores. Eu fazia o procurement, mas fazia também operações. Sim. E fazia logística. Caramba! Então foi. Hoje então, em dia assim, ninguém consegue imaginar isso, né? Hoje Acumular. Não dá. Né? Hoje em dia mudou tudo. Não é, acho que as empresas não estão nem mais preparadas para isso. Sim. Ficou tudo segmentado, né? Sim. Então, por exemplo, na minha pela época. questão de volume também, né, Danilo? Volume. É verdade. gigantesco. Bom ponto, Evaristo. E a isonomia, que também hoje não se vê uma pessoa procurement cuidando da operação. Acho que até vai meio que na questão de isonomia um conflito, né, de interesses. É, né? Conflito de interesse, isso aí. Não. Exatamente. Hoje em dia é visto assim. Hoje em dia é visto assim. Eu digo isso porque eu lembro, o primeiro contato que eu tive contigo, né, foi, acho que em 2008, se não me falha a memória, exatamente para negociar tarifa de serviços para Belém e Natal, Porto de Natal. Foi quando eu tive o primeiro contato contigo, que aí você fazia essa parte, né? Eu cotava esses serviços para lá. Exatamente. Exatamente. Então, aqui no Brasil, o escopo era mais amplo, né? E do ponto de vista das funções, porém menor do aspecto geográfico, né? Porque era só a costa leste da América do Sul. Sim. Quando eu vou para a França, passa a ser América Latina, aí inclui Caribe, América Central, costa oeste da América do Sul. Sim. E a costa leste. E aí eu vou ter uma cancha maior também de conhecer o funcionamento, né, dos portos, do ponto de vista do procurement e também de operações, porque a gente estava sempre comunicando um com o outro, né? Sim. De como a coisa funcionava e funciona na América Latina, que ajuda muito também, porque essa função, ela te dá uma visão de cima e aí você vê a mesma coisa sendo feita de forma diferente. Sim. Então, como se cobra o box rate no Brasil é diferente de como se cobra o box rate na Argentina, que é diferente no Chile, que é diferente no Equador, que é diferente no Caribe. Aí, no final, você consegue fazer uma síntese de tudo isso para poder até aperfeiçoar o seu trabalho. Porque tem coisas que se faz num local que você incorpora na atividade atualmente e vice-versa. Sim. Então, foi muito bom. E a outra coisa boa desse departamento foi que eu cobria férias. Então, quando os colegas saíam de férias, eu cobria, né, as regiões deles e aí tinha acesso, né, a entender também o funcionamento, a redação dos contratos, que muda muito de um país para o outro, de um continente para o outro. E foi muito, muito, muito rico isso. É uma época ainda, eu me lembro de uma experiência, em uma dessas, uma colega que ela foi nomeada para tomar conta lá de uma região e tinha um Iêmen. Era uma época fechada ainda, né, no mundo, muito fechada, ruim. E a autoridade portuária, o terminal de container e os demais prestadores de serviços e praticagem se recusaram a falar com essa colega, porque ela era mulher. Eles não aceitavam. É uma época muito retrógrada, né? Não aceitavam negociar com ela. E aí, por um tempo, eu tive que fazer essa função, até acalmar lá o jogo e buscar uma alternativa, né? Então, esse ponto aí, a gente vê como é que o mundo evoluiu, como é que a gente avançou, né, nos dias atuais. Sim. Mas isso também não tem muito tempo, eu estou falando, foi ontem. Pois é. Aproveitando, quando você fazia essa cobertura, né, de regiões, aí você não ficava bravo por conta, meu box rate é bem baixinho, do Caribe é alto.
Acontecia esse cara. Porque o box rate é mais ou menos que um orçamento que você trabalha, né, para manusear cada equipamento, né? E cada região tem o seu, né? Até pela questão do valor de mão de obra. Você me lembrou de uma... Tinha isso, né? Naturalmente, né? Tem sempre uma guerra interna, né? De quem tem o menor box rate. É? É natural. Agora, você sabe que na época tinha uma coisa que assustava a todos nós, né? Nesse departamento e nas outras empresas de navegação também. Vamos lembrar que quando eu comecei na década de 90, havia aqui no Brasil 49 empresas de navegação, entre empresas brasileiras e estrangeiras. Nossa. Hoje a gente vai contar uma dúzia, né? Então, da década de 90 até hoje, em 35 anos, houve um acúmulo de fusões e aquisições que foram incorporando umas empresas às outras, né? Pode aqui passar meia hora citando todas essas. Com certeza. Se a gente falar da Hapag Lloyd, então, que foi o principal. O CSAV, o ASC, né? Não, e tinha Likes, nossa, era um Ivarã, exatamente. Ivarã, agora você revelou a idade, hein? Você revelou a idade agora com o Ivarã. E aí, nessa época, bom, naturalmente, isso acontecia também na CMA CGM. Foi uma empresa que né, adquiriu muitas empresas, tem muitas controladas e subsidiárias abaixo da holding, da CMA CGM. E aí, quando a CMA CGM comprava uma empresa, isso acontecia também nas outras companhias de navegação. Naturalmente, a primeira coisa que o pessoal ia olhar é o seguinte: quanto é que paga no porto? Quanto é que a empresa comprada paga? A primeira coisa, né? Então, assim, você estava o tempo todo com a cabeça a prêmio, né? Se fosse encontrado que você não negociou bem, que você estivesse com um preço, por exemplo, preço maior, pagando mais do que uma empresa menor, né? Então, havia sempre essa tensão, né? E aí, quando se revelavam os números, ufa! E não podia ter você podia negociar 52 portos. No meu caso, eram 64. Se tivesse um ali, bastava um com preço superior à empresa que estava sendo adquirida, para a casa cair. Eu dei sorte, na minha época, né? Mas tive colegas lá que foram colocados de cabeça para baixo. Durante muitos anos. E após a CMA CGM, Danilo, aí chegou na parte portuária novamente, né? Mas Triunfo. Quanto tempo você ficou lá? 15 anos. Na França? Há 4 anos na França. 4 anos. E como foi a decisão de retornar? A decisão de retornar foi porque eu tinha chegado já a um acúmulo, eu sentia que tinha chegado a um acúmulo de, vamos dizer assim, de experiência no que eu fazia, já que já não dava saltos de conhecimento. Sim. E isso sempre foi um direcionador importante para mim. E naquele momento do mundo, veio uma crise em 2007, 2008. Sim. É um momento muito fechado, de pouca possibilidade da empresa reduzir custo. E eu falei assim, bom, eu não vou ficar aqui, mas se vier alguma proposta boa, né, eu estava aí já com 39 para 40 anos, se vier alguma proposta, algum convite, eu vou avaliar para dar continuidade no meu crescimento. E aí recebo um convite para voltar ao Brasil, né, para ir para o porto, para ir para a fase inicial, pré-operacional do porto de Itapuã. Sim. E aí recebo esse convite na França. O convite me interessou em vários aspectos. E aí eu decido voltar ao Brasil, né? E aí com isso fazer sim e também essa complementariedade da carreira, né? Sim. Porque eu passei aí a maior parte todo esse tempo em empresa de navegação. E eu observo ali uma chance de um novo início, complementar, um novo desafio complementar o que eu fazia, né? Que eu chamei de movimento anfíbio. Sim. De vir do mar para a terra, né? Foi Marinha, foi empresa de navegação, Aliança, CMA CGM, e aí eu falo, bom, agora vamos
para o porto para eu poder Mas nesse período aumentar a envergadura. você chegou a morar lá em Itapoá? Cheguei a morar. Caramba, lá no início, nos primórdios. Ainda na... Tinha antes 10 da mil construção. habitantes ainda. Exatamente. É. Muito antes do porto entrar em operação. E aí, quando já está quase na fase inicial de inaugurar, eu recebo um outro convite que, de novo, me fez assim saltar os olhos, que foi um convite para dirigir tecnicamente o Plano Nacional de Logística Portuária, Certo. que consistia, à época, no plano, no planejamento estratégico dos 37 portos brasileiros, granel sólido, líquido, contêiner, carga geral, veículos e passageiros, até 2030, né? E eu achei que estava no momento da carreira de fazer aquilo. Eu queria também entender mais institucionalmente como se dão os processos em Brasília. Isso era um cargo níveis. do governo? Isso é um cargo do governo, era um projeto do governo. Sim. Que contratou a Fundação de Engenharia do Estado de Santa Catarina, juntamente com a Universidade Federal Local de Santa Catarina, para desenvolver esse PNLP. Ele já tinha sido feito, já tinha tido uma tentativa de fazê-lo com o IME, não deu certo, o Instituto de Engenharia. Sim. Também houve uma tentativa, eu acho que houve uma tentativa, se não me falha a memória, na USP, não deu certo. E conseguiram fazer esse acordo de cooperação técnica com a Universidade Federal de Santa Catarina, e aí deu certo. Que legal. E aí fizeram o professor Amir, né, outro grande mestre aí da academia, conduzia um laboratório na Universidade Federal de Santa Catarina chamado LabTrans. Sim. E ele vai desenvolver, me convida, me faz o convite para poder tocar esse projeto. E aí eu vou de peito aberto, porque eu entendi ali que era uma chance de eu, de novo, né, assim, sou muito guiado pelo conhecimento, de ter uma visão maior do Brasil. Sim, e que visão. Né? E fazer essa expansão esse zoom aí, dar esse zoom na atividade portuária, entender quais são os problemas. E eu me lembro que professor Ami e eu, na hora que nós dividimos em capítulos o PNLP, ficou dividido em 6 partes, que também me ajudou muito a ter essa maior compreensão. Basicamente, nós dividimos em gestão e legislação, gestão e legislação portuária, economia e finanças portuárias, Sim. capacidade e infraestrutura portuária, operações portuárias, acessos e áreas de influência, rodovia, ferrovia, dutovia e hidrovia. Caramba, que trabalho bacana, cara. E meio ambiente e segurança do trabalho. Então, fizemos um diagnóstico com base nesses 6 itens, desses 37 portos. Juntamente, a gente contratou como segunda opinião o Porto de Roterdã, Sim. que trouxe que enriqueceu o trabalho com a visão de longo prazo. Os holandeses têm uma visão de longo prazo muito amadurecida, né, e reconhecidamente no mercado como uma sociedade que pensa no longo prazo, sobretudo nessa área portuária. Sim. Porque eles dependem de um porto, né? Só para a gente ter a noção do que está falando. Enquanto o Brasil tem 100 quilômetros de berços, se nós colocássemos todos os berços reunidos, Um do lado do outro, Roterdã tem 100 quilômetros da mesma cidade. Nossa. Então isso faz uma enorme diferença de escala, né? Sim. E aí o Porto de Roterdã contribuiu bastante. Nós fizemos um diagnóstico, um prognóstico, entregamos o projeto. E aí eu, já um pouquinho antes no meio do caminho, me lembro que eu recebi uma proposta, à época da Vale, para poder dirigir os portos da Vale. Recusei, porque eu estava no meio do projeto do PNLP. Sim.
E aí, no final, o Grupo Triunfo me faz um convite para fazer um processo de fusão e aquisição para eles, Sim, no Porto de Manaus. sim. E aí eu fui para Manaus para fazer esse processo e já tinha acabado de terminar o processo, mas estava Aí foi pro Rio. também... Não, Saiu do não, mar, foi pro Rio. foi para o Rio, exatamente. E senti a abstinência da falta da água salgada. É impressionante. É. Depois de alguns meses em Manaus, É. eu senti a abstinência de água Caramba. salgada. É engraçado isso. É. E aí, já logo depois desse processo de questão terminar, mas eu estava lá ainda, estava tocando o terminal, eu recebo um convite aí para vir para Santos Brasil. E aí, Santos Brasil é um convite sempre irrecusável, né? Sim, com certeza. Eu sempre falei que trabalhar na Santos Brasil deve ser, na minha visão, é um orgulho semelhante a jogar na seleção É brasileira, isso aí. né? Legal. isso aí. Não dá para Legal, muito recusar, legal. né? Caramba. Que história legal, Danilo. Caramba, Sim. que E voltaria para trajetória. mais próximo de casa também, né, Danilo? Ficaria um pouco mais Também. perto, né? Também, sem falar nisso. Sem falar nisso, mas de novo, né? Eu me lembro que os colegas da Santos Brasil, da época, quando eu vim para Santos Brasil, né? Assim, eu já tinha uma enorme admiração pela turma Sim. antes de vir, né? Porque sempre foi Sim. sempre foi um faixa... Santos Brasil sempre foi faixa preta, né? Sim. Sempre foi um E, peso pesado, faixa preta, e de ilustres, né, que passaram por ela, né? Até a posição que eu ocupo hoje era ocupada por uma pessoa que eu tinha e tenho até hoje uma admiração infinita, o senhor Roberto Tortman, sim, caramba. entre tantos que passaram aí pela Santos Sim. Brasil. Não, e o legal é que tudo que você foi aprendendo no decorrer da tua carreira, agora você pode usar com maestria na sua posição atual. Porque você negocia hoje com os grandes armadores e você tem conhecimento de terra, de mar, de toda a operação, toda a parte logística, e você sabe o que você quer vender e como vender para eles, né? Isso facilita no sentido, exatamente, de saber o que tem valor, o que não tem valor, Sim. o que precisa ser dito, o que não precisa, em curta distância, Sim, né? Porque eu sei a dificuldade deles, sim. né? E quando me coloco com eles em conversa, em negociação, né? Eu assumo essa posição. Eu falei, eu sei exatamente, né, a dificuldade que você vai ter ou a facilidade que você vai ter, Sim, e a gente pode fazer assim, assado, e aí flui rápido, né? sim. Mas, de novo, não é por mérito nem capacidade, não. É só pelo fato de eu ter tido essa experiência. Que é o mérito e é a capacidade. Né? De Né? ter aprendido. Trouxe a capacidade, né? Trouxe a capacidade, né? Com certeza. A Muito bom. experiência trouxe a Parabéns, capacidade. parabéns pela carreira. E agora, uma outra coisa que eu fiz em paralelo, e aí eu acho que é muito importante para quem está iniciando a carreira, ou para quem está no meio, ou para quem está como eu estou, né? Já nessa fase final, assim, né? Final. Nada. Digo nada. Mas nessa etapa, né? Eu espero que ele seja por muitos anos, mas, assim, eu busquei, ao longo de todo o tempo, enriquecer o meu trabalho estudando. Né? Estudando o quê? Tudo que eu podia estudar. Né? Quando me lembro que quando estava na Caravel, na Aliança, eu me lembro de ter feito exatamente, não foi um nem dois, foram todos os cursos da FEMAR. Havia uma instituição chamada FEMAR, Sim, na minha época, não sei se existe mais hoje, não sei. né? É Fundação de Estudos do Mar. Ela fazia cursos gratuitos, às vezes pago pela empresa, às vezes gratuitos. Faltas e avarias, conhecimento de embarque, P&I, afretamento de navio, bunker. Eu fazia curso de tudo. O que caísse, você fazia. O que caísse, eu fazia. Quando foi para a Aliança, como eu vinha do navio, eu entendi que eu precisava rapidamente ter algum acervo de Comex, mais de Comex do que de operação de navio. Sim. E aí fui fazer uma pós-graduação em comércio exterior na UFRJ. Pô, legal. Bom, aí eu passo um bom tempo sem estudar, aí eu estou falando aí já de
vou passar praticamente de 30 a 40 sem estudar, sem fazer algum curso em faculdade, mas fiz diversos cursos assim, menores, né? Sim. Vários. Mas aí, nos 40 em diante, eu pego um novo ciclo de retorno à universidade. E sempre buscando conhecimentos que eu não tenho e que eu possa incorporar no meu dia a dia, na minha atividade. E aí eu fiz um MBA em Finanças Corporativas na FIA, que foi de enorme valia para poder usar a linguagem financeira para poder calcular as métricas que eu preciso calcular numa negociação, né? Seja uma margem de contribuição, seja fazer uma DRE, seja chegar no EBITDA da operação ou mesmo no lucro líquido. Foi de enorme valia. Depois, aí pouco antes dos 50, eu faço aquele que seria, talvez seja, se não foi o último, um dos últimos em faculdade, que me puxou muito também, que foi probabilidade estatística com ênfase em ciência de dados. Todo ele utilizado no meu dia a dia. Sim. Então, com esse curso de finanças, eu consegui construir um simulador financeiro, Sim. né, de operações portuárias, consegui estabelecer, com esse de probabilidade estatística e ênfase em ciência de dados, um programa para projeção de demanda. Sim. Né? Então, Danilo, nesse caso você já tem ideia até onde o cliente pode apertar o parafuso, né? A gente busca essa resposta o tempo todo, Evaristo. É exatamente isso. E é impressionante que hoje, principalmente os jovens, né? Eles veem o profissional que chegou a ser diretor de uma empresa, chegou ao cargo de CEO e por aí vai, né? E acha que foi fácil. Né? E aí é legal você contar essa história. Olha o quanto você batalhou, você procurou sempre se aprimorar dia a dia, nunca deixou de estudar. Agora mesmo você está falando, você está pensando em continuar estudando para aprimorar cada vez mais. Então, esse é o tipo de pensamento que os jovens têm que ter hoje em dia, né? Exatamente. Que falta muito, né? E aí, e com isso tudo, e hoje, terminei essa última pós, faz aí 3, 4 anos, mas eu continuo estudando coisas específicas agora. Só que agora eu procuro os livros apropriados para aquilo que eu quero aprender e poder utilizar, poder colocar dentro do meu trabalho na Santos Brasil. Sim. Então, isso é uma coisa diária. Sim. Então, tem matérias que eu estudo independente do momento, cotidianamente, diariamente, domingo a domingo, para poder melhorar, né? Para poder me aperfeiçoar, para poder fazer melhor o que eu faço, ou buscar fazer melhor ao menos. Muito bom. Parabéns mesmo. Sensacional. E agora vamos deixar a coisa mais leve agora, né? Histórias engraçadas. Né? Eu sei que você já teve experiência fora, você já passou por várias situações, já contou algumas aqui fora do ar já, mas conta alguma história engraçada que aconteceu durante a tua carreira profissional. Então, vou contar uma que se passou na França, né? Eu mencionei aqui o meu presidente na época no Brasil da CMA-CGM, que é o senhor Patrício Combier. Sim. E aí, quando eu vou para a França, eu decido realizar um almoço lá também, em agradecimento, porque ele me abriu essa porta. Sim. Né? E aí é um convite que eu faço extensivo à família. Vem toda a família dele, junto com a minha, lá em casa, em Marselha. E a gente minha esposa e eu decidimos fazer uma feijoada, né, para poder compartilhar uma experiência brasileira, né, com os pais dele também. E aí o almoço inicia. Em Marselha, no verão, faz mais calor do que no Rio de Janeiro, do que em Bangu, no Rio de Janeiro. E com o agravante de que não tem ar-condicionado, né? As residências, elas não estão preparadas para o calor, estão preparadas para o frio. Sim. Lá em casa a gente tinha uma calefação no apartamento, umas serpentinas embaixo do taco. Sim. No frio é uma coisa maravilhosa, você fica sempre
com aquele conforto, aquele aquecimento presente, sem estar quente demais. Sim. Mas no calor é zero. Então estava muito quente lá em casa, temperatura de Manaus, 40 graus à sombra. E começa-se o almoço, tudo normal, feijoada, caipirinha, feijoada. Daqui a 2, 3 horas de almoço, eu percebo que o pai do Patrício Combier já estava, o senhor Combier, eu chamava de Messias Combier, estava adernado para Boreste, assim, caindo para um lado. E eu achava que era caipirinha. Eu falei, pô, será que ele bebeu muita caipirinha? Tem que parar, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, o filho, o Patrício Combier, fala, Danilão, eu falei, oi, Patrício, você pode pedir ao meu pai para tirar o paletó? Falei, como assim? Pô, quem sou eu? Seu pai tem... Ele estava de 82 anos. Ele chegou de paletó e gravata. Permaneceu à mesa de paletó e gravata. E eu, brasileiro típico, né? De sandália franciscana. Não estava de havaiana, mas franciscana. De bermuda, de camisa polo, né? E ele muito na beca, né? Muito arrumado. Sim. E aí eu falo, mas eu, Patrício, eu vou pedir para ele tirar o paletó, ele fica como ele quiser. Ele, não, mas se você não pedir, se você não disser para ele ficar à vontade, ele não vai tirar o paletó. Nossa. E vai cair ali. Nossa. Aí, o que é a cultura, né, cara? Aí eu falo, Messias Combier, aí ele me falou, oi, Danilo. Aí eu falei, senhor, fique à vontade se quiser tirar o paletó. Aí ele, merci beaucoup. Aí tirou o paletó. E aí, se quiser tirar a gravata, gravata eu vou ficar, mas o paletó já... Nossa. Aí ele aliviou, aí voltou ao prumo. Saiu de Borete e voltou colocou o navio no centro de novo. Nossa. Mas aí é uma gafe, né? É uma gafe. Não tinha essa... Não é nem gafe, né? Como é que você vai imaginar, né? Você é brasileiro, né, cara? Então, de logística, né? De logística... Pois é, né? De logística, pô. Então, mais bruto, mais bicho bruto. Agora, eu queria que você contasse também a outra história que você contou pra gente aqui nos bastidores. Pode contar essa? Essa não pode. Essa não pode. Essa não pode. Não pode, né? Mas tá bom. Porque senão vai ficar chateado comigo. Então vai ficar na nossa lembrança que eu vi fora do ar. Tem que ser no outro programa, onde couber, aí eu coloco... Tá bom, deixa... A gente não cita que é ele. Tá bom, é isso. Aí admite que eu já falei muito nome, aí vai falar, pô, me entregou. Não, mas muito legal a história toda, tua experiência, né? O passo a passo que você seguiu na tua carreira, e é impressionante como as coisas se encaixaram, né? Né? Eu tive um avô, no meio da carreira, eu me lembro que no meio da carreira eu tive uma crise, assim, não crise, né? Crise assim, mas assim, um questionamento. Não foi crise. Eu achava assim, pô, acho que tem que fazer outra coisa, vou ficar a vida inteira só em navio, porto. E aí um avô meu virou para mim, um avô muito, muito duro, assim, muito bacana, meu avô, mas duro assim, quando via coisa fora da linha, dava aquela pancada seca, que você voltava pro rumo, né? E meu avô, eu lembro como hoje, meu avô falou assim, pedra que muito mexe não cria limo, fica onde você tá. E aí é isso, porque o que acontece? Aí vamos pegar um pouco de tudo que eu falei. Aquele meu amigo quando fala que, conferente do Cais do Porto, que fala, ó, é preciso 20 anos para formar um profissional. Pô, isso aí. Aí você vai vendo que é verdade, que tem algumas coisas assim que você precisa de tempo para estabelecer, como eu falei, essas relações de causa e efeito. Sim. E aí, tem uma fase da carreira, a fase da carreira que eu acho que é, vamos dizer assim, uma fase que eu chamo de, que você, eu falo para o pessoal lá na empresa, o pessoal, meus amigos mais novos que me perguntam, falo, ó, você se torna a noiva bonita para casar de 35 a 45. Você é a noiva para casar. Porque aí todo mundo quer você, por quê? Você está no auge, você está no auge da tua energia, o pico máximo da energia, e você já está com conhecimento
que não é zero, que não é zerado. Sim. Então, eu acho, Evaristo, que é uma espécie de 35 a 45, é como se fosse um ponto ótimo da curva, entendeu? Sim. É o ponto perfeito. verdade. É quando você tem um amadurecimento, né? Exatamente. Já fez aquelas bananadas toda lá dos 20 e pouco, né? Já passou pela Tem bagunça. Que Todas acha as que merdas já que você sabe tinha que fazer, já bastante, fez. né? Já fez aquilo ali, já sabe que não funcionou. E é quando você tem essa curva realmente. Eu concordo plenamente. E aí é isso. Não. Então eu fui usando ali usando, vamos dizer assim, dessa experiência o tempo todo. E deu sorte de encaixar certo. algumas coisas, Sim. movimentos, né? E alguma pessoa especial na tua carreira que você queira mencionar? São muitas, né? É. Eu acho que eu tenho muitas pessoas aí especiais na carreira para mencionar. Poderia passar aqui horas falando delas, mas desde a época da Marinha, a bordo do navio, na Aliança, tanta gente maravilhosa que eu cruzei pelo caminho, que tiveram a grandeza, assim, de dividir comigo conhecimento, né? Sim. Foi muito importante. Então, eu posso falar aí de Comandante Cabral, José Jorge Neves, Luiz Guilherme Pochakevski, Tomás Close, Rodolfo Sadê, Sim. mestre professor Amir, os irmãos Fernandes, 2 conferentes do Cais do Porto, brilhantes, né? Fernando Fernandes, falam com a carga, falam com o navio, falam mesmo. Você precisa vê-los atuando para você entender a profundidade do que eu estou colocando. Então, assim, essas pessoas marcaram muito minha carreira, minha chegada até aqui. Já na França, eu tive um inglês fabuloso, Clive Miles, Elias Ziad, Michel Oquier, belga, Elias Ziad, libanês, Osa Guidenstein, a norueguesa, pessoas que fizeram a Leandro diferença. Guizio, muita gente fez muita diferença. Farid Salem, posso passar aqui com ainda assim o medo de esquecer alguém, porque é tanta gente que é importante, né? Sim. O pessoal vai entender se esquecer alguém. O pessoal vai entender porque muita gente, né? Então você já falou. É muito, muito legal. E assim, eu tenho certeza que esse episódio vai servir de inspiração para muita gente. Alguém que assistir, um estudante ou alguém que já é profissional da logística, vai assistir esse episódio, vai ter uma baita de inspiração. Para mim foi sensacional, cara. Eu agradeço de coração você ter aceitado. Queria muito estar aí, mas valeu a pena mesmo por vídeo aqui, foi espetacular. Eu já, pelo teu currículo, a gente já esperava que ia vir muita coisa legal, mas a gente não esperava que seria uma história assim tão inspiradora, né? E bonita a tua história, né? Como tudo ocorreu, né? Você tá de parabéns. E, de novo, essas pessoas todas, e se eu cometi a falha aqui, alguma que eu tenha esquecido, que me perdoem, mas contribuíram para eu estar hoje onde eu orgulhosamente estou. Estou na Santos Brasil e, de novo, eu tenho um orgulho enorme de defender a camisa dessa empresa, de jogar nessa companhia, porque eu tenho hoje a Santos Brasil já há muitos anos e hoje isso é mais forte ainda em mim, assim, como eu disse, como jogar no Barcelona, como jogar numa grande seleção, sabe? Sim. Eu considero a Santos Brasil hoje a melhor empresa de operações portuárias. Não é porque eu trabalho lá, não. Já não depende, nem depende de mim. Não mas também, né? Por ela ser o que ela é e como ela faz, é uma empresa que me dá muito orgulho e que me inspira, né? E que, graças a todos esses colegas aí que eu conheci na vida, me permitiram ter conhecimento hoje para honrar a camisa da Santos Brasil. Pô, muito legal. Danilão,
Obrigado. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. A gente ficou muito feliz mesmo por você ter vindo contar a sua história. E parabéns mais uma vez por essa trajetória maravilhosa. Muito obrigado. Emerson, Evaristo, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima. O prazer é todo nosso, né? Então, Verdade. Vavá, vai deixar um recado pro pessoal? Pessoal, curtir, deixar o seu like, se inscrever e acompanhar sempre, todas as quintas-feiras, às 19 horas, no YouTube e no Spotify. E ouvir histórias como essa aí que, cara, sem palavras, eu tenho uma palavra para dizer, sensacional. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar com a gente novamente, mais nesse episódio aí. E tenho certeza que vocês gostaram muito também, porque eu adorei. Até mais, até semana que vem.